Isso aí, olha só, mais um sabadinho aqui que a gente fechando. A gente tá que dia do mês mesmo, Lara? Eu tô meio perdida esse mês. Hoje, 12 de junho. Dois dias dos namorados, gente. E a gente tem entrevista hoje com homem ou mulher? Homem, o nosso convidado é um convidado especial. De onde que ele é? Então, filha. Não é do Balsinha, né? Nossa Senhora! Deixa a mulherada curiosa. Deixa a mulherada curiosa. E os homens também, né? Exatamente. Hoje a gente tem entrevista com quem? Com o Samir Nicolau. Samir Nicolau, médico veterinário, é isso mesmo? É, médico veterinário, disse que de profissão. Vamos pedir para ele contar para a gente como é que é, de onde que veio essa questão do veterinário. Conta para a gente, Samir. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meninas. Bom dia a todas as mulheres do agro aí que estão conosco. Veterinário de paixão, de profissão. E acabei também com essa segunda paixão que foi a administração. Depois de formado veterinário, comecei a estudar aí um pouco administração, gestão do processo sucessório, gestão das empresas familiares, que são as principais empresas aí do nosso negócio, né, do agronegócio, são as famílias do Brasil que fazem o agronegócio. Você está há quanto tempo, Samir, atuando nessa área de veterinária e como é que... Conta para a gente um pouquinho desse teu currículo aí no agro. Eu atuo no agronegócio desde os 14 anos, como muitos, né, herdeiros. Com 14 anos eu comecei a participar da empresa familiar, oficialmente, com carteira assinada, com tarefas, né? E depois dou um tempo, vou fazer a faculdade fora e retorno para o Maranhão em 2012, já com pós-graduação, com tudo que tinha de necessidade ali para poder voltar e começar a atuar. Então, em 2011, agora, dia 6, completamos agora 9 anos de Maranhão atuando no agronegócio maranhense. Você é de onde, então? Eu sou daqui do Maranhão, minha família é maranhense. Mas de São Luís eu vou para mesmo, São Paulo. De São Luís. Minha família, meu pai é de família de comerciantes de São Luís. E minha mãe esse nome é diferente. Esse nome que não é maranhense. Esse nome de libanês é porque meu avô era aquele famoso árabe da lojinha, o famoso libanês do armazém. Meu avô tinha comércio na Praia Grande, em São Luís. E a família da minha mãe é fundadora do Laboratório Jesus, que fez a cola Guaraná Jesus. Então, aí, a gente vai ter que em marcar Balsas também tem. Nós vamos ter que falar desse trem. Vamos fazer uma prosa que daí as minhas meninas Hoje são enlouquecidas pelo Guaraná Jesus. Eu também. Pois é, e a família da minha mãe, que foi a família do fundador da Cola Jesus. E até por ter essa história familiar, né, do fundador de uma grande fortuna, que acabou não chegando na gestão da terceira geração, né, a gestão encerrou na segunda geração, que eu fui estudar a coordenação do processo sucessório, a preparação de herdeiros, preparação de famílias. Que não deixa de ser algo interessante, porque quando você começou a conversar com a gente, você disse que aos 14 anos entrou na empresa familiar, no caso, que de agronegócio, com carteira assinada, com tarefas. A gente sabe que muitos pais não fazem esse processo. O filho já entra lá em cima, não tem carteira assinada, não tem uma tarefa definida também, né? Aquela coisa, você vai fazer isso. Ele não começa assim como o americano faz, né? Ele não vai fazer compra no mercado para ver o que gasta a fazenda. E aí, fala disso para a gente, Samir, para os pais que estão nos ouvindo, que para não cometerem esse erro de simplesmente jogar o filho dentro da propriedade. E achar que cai do céu, né? Exatamente. Meu pai, ele foi intuitivo e incrível nessa parte, porque nós não tivemos nenhum apoio de consultoria, nada, mas os meus pais, minha mãe, por ter esse histórico familiar, né, de ver os problemas da sucessão, e meu pai, por ser um fundador, e meu pai veio de baixo, meu pai foi corretor de imóveis, meu pai é uma pessoa que ele começou do nada e hoje tem uma condição muito confortável, né? Então, ele sempre acreditou muito no trabalho e intuitivamente ele fez com os filhos o que a gente hoje, dentro dos estudos, do que falam as teorias, a gente recomenda. A partir dos 7 anos, o herdeiro ele tem que ter um convívio social com a empresa. Então, se é o agronegócio, é o herdeiro que vai na fazenda, convive com os funcionários, convive com aquele ambiente,
tem um lazer para criar vínculo afetivo. A partir dos 10, 12 anos, quando esse herdeiro ele já tem aí uma capacidade de contas e alfabetização, ele tem que começar a ter uma atividade de trabalho. É o herdeiro que vai, a partir dos 10, 12 anos, vai à propriedade, ele não vai mais ficar só montando no pônei, ele não vai mais só ficar comendo churrasco, ele vai ter que conferir e anotar no curral a vacinação do gado, ele vai ter que conferir o estoque no armazém, porque ele tem total capacidade de fazer isso, né? E a partir aí dos 15 a 18 anos, já é um herdeiro que já está chegando na fase universitária, ele tem a capacidade de ter uma responsabilidade até remunerada dentro da empresa. Então, ele vai ser a pessoa que vai conferir tudo e passar para o contador. E, em troca disso, ele vai ter ali uma remuneração dentro de um acordo familiar, das possibilidades da família, mas para que ele sinta, né, tem aquele mérito do meu trabalho é remunerado e o valor do dinheiro. Poxa, eu trabalhei o mês todo para ganhar esse dinheiro, eu não vou gastar com besteira. Então, é todo um processo de educação que a gente estrutura ao longo dessas fases. Até para que tenha, como a gente fala, né, é para que a criança, tanto a menina como o menino, ele pegue amor no que é a profissão, né? É aquela coisa assim, eu vou pegar amor nessa propriedade, que essa propriedade está com a minha família há 20 anos, há 100 anos, que a gente sabe que tem propriedades aqui no Brasil com mais de 100 anos. Uhum. E é aquele amor mesmo. As pessoas, muitas vezes, você falando em herdeiro, as pessoas também têm essa confusão, né? Se eu tenho 3 filhos, os 3 filhos são herdeiros, mas eu tenho uma noção de quem pode ser o meu sucessor, que é diferente, né? Essa nuance, tem muita gente que fica achando assim, se eu eleger um filho sucessor, eu vou estar desmerecendo os outros. Então, esse negócio ainda é meio melindroso com certas famílias. Explica essa diferença para a gente? Vamos pegar 3 pontos na tua fala que eu adorei. Primeiro de tudo, o menino ou a menina. Eu sempre... Isso, para mim, assim, às vezes eu até peco na fala quando estou falando sobre o assunto, porque, para mim, não há distinção. Tá? A gente... tem que acabar com essa distinção. Eu tenho trabalhado com mulheres incríveis no agronegócio. Eu atuo muito pouco hoje fora das empresas familiares como veterinário. Mas uma das empresas que eu faço questão de atuar, que é a 7 Voltas, são 4 herdeiras queridas demais. Aprendi muito com elas, a gente tem trocado muito ao longo desse tempo. E elas falam uma coisa: elas já estavam dentro de todos os negócios da família, e elas nunca entraram no agronegócio porque o pai, na cabeça delas era negócio de homem e na cabeça do pai era negócio de homem. E quando o pai se foi, elas não tinham irmão, homem, o negócio sofreu muito. Era um negócio assim, que poderia... E isso se repete muito, infelizmente. O segundo ponto da sua fala que foi perfeito é o criar o amor. O herdeiro que não convive, que não cria vínculo emocional, que não se apega, depois ele também acaba só ouvindo as reclamações do fundador. O fundador chega em casa cansado, o fundador reclama do peão que rouba, ou do problema que teve, ou da máquina que quebrou. A cabeça do herdeiro é: fazenda é ruim, fazenda é trabalho, fazenda é problema. E quando esse fundador falta, que essa empresa cai no espólio, é uma empresa de custos fixos enormes e que assustam, né? Você vê uma propriedade que tem 100, 200 mil reais fixos de despesa, lógico, mas vai ter a safra, vai dar não sei quantos milhões por ano, mas na hora do espólio chega ali aquele cheque de 100 mil reais, para quem não sabe como fazer os milhões da safra, assusta. Então, sem amor e com medo, se desfazem o trabalho de um fundador, muitas vezes a preço de banana. A gente vê em espólio quanto custa, muito. Né? É a valorização. Não sabe quanto vale, não sabe o quanto pode gerar, não sabe o que fazer para gerar. Então, desfaz daquilo com medo dos custos fixos. E por último, né, você comentou essa questão da preparação, né, de realmente escolher um herdeiro ou permitir aos herdeiros expressarem ali quem tem mais aptidão para ser o sucessor. A gente sempre fala, né? Eu sou um mentor de uma escola de herdeiros, uma escola virtual sediada em Fortaleza, e um lema da escola é: nem herdeiro você é obrigado a ser. Pela lei, diz lá que você pode abrir mão do espólio.
Então, nem herdeiro você é obrigado a ser. Porque muitas vezes, quem está de fora acha muito bonito ser herdeiro. Ah, é uma maravilha, vai herdar milhões. Quem está de dentro... Pensa no quanto financeiro, né? De fora a gente só olha o bônus, né? De fora ninguém quer ver o ônus. A grama do vizinho é sempre mais verde porque ninguém vê que o vizinho acorda às 5 horas da manhã para regar e adubar. Então, quem está de dentro é que sabe o peso de ser herdeiro. Então, você não é obrigado nem a ser herdeiro do patrimônio, tá? Isso é uma coisa que a gente gosta de separar, porque herdeiro dos valores familiares você vai ser. E você vai carregar os valores do seu pai, da sua mãe, da sua família, para sempre. Né? Se você é filho de uma pessoa reconhecida pelo trabalho, pela honestidade, você vai ter a sorte de carregar para... eu vou ser médico, não vou ter nada a ver com meu pai que é agricultor, mas a sociedade vai te olhar como um grande médico já de saída, porque seu pai é um grande homem, sua mãe é uma grande mulher, e a sociedade vai transferir para você de graça esses valores. Então, esse já é um ponto. A questão de herdar o patrimônio, como eu falei, não é obrigado. Mas a partir do momento que você aceita o espólio, você vai ter direito a uma parte daquele patrimônio. O que a gente faz? A gente prepara essas pessoas para serem herdeiros ou sucessores, que são duas coisas diferentes. O herdeiro é aquele que vai ter direito sobre um patrimônio e que todo direito, né, como diz o Peter Parker lá do Homem-Aranha, todo grande poder é um poder econômico, vai vir com uma grande responsabilidade. Hoje em dia, você herdou 10 milhões. Se você não se responsabilizar por esse patrimônio minimamente, ele vai embora. Vão sumir com o seu dinheiro em 2 tempos. Agora, se responsabilizar não quer dizer ser o sucessor, ser o gestor desse patrimônio. Hoje, o que nós fazemos? Preparamos o herdeiro para saber ficar no conselho da sua empresa. Contratar as pessoas certas para gerir e cobrar essas pessoas. Quais são os pontos de controle? É uma pecuária, eu vou falar de pecuária que é o que eu entendo mais. É uma pecuária, então eu vou ensinar esse herdeiro a auditar esse rebanho para ver quantos animais tem. Eu vou ensinar esse herdeiro a saber se o rebanho está envelhecendo, a julgar que genética esse rebanho está sendo renovado, a julgar depreciação de pastagem, né, ou degradação de pastagem, a julgar valorização de terra, os índices de controle, para que esse herdeiro possa continuar sendo médico, dentista, engenheiro, sua profissão de sonho, e, ao mesmo tempo, saiba se responsabilizar pelo patrimônio do fundador. E, após esse ensinamento, ele decide, de forma, né, esclarecida, ele vai poder decidir se ele vai continuar com esse patrimônio do fundador na forma que deixou no espólio, né, vai ficar só controlando, ou se ele vai se desfazer. E outra coisa diferente é preparar um herdeiro para ser o gerente da empresa, né? Aquele herdeiro que vai realmente entrar no agronegócio e muitas vezes enquanto o fundador é vivo. É interessante isso, essa fala é perfeita porque isso lembra muito a nossa realidade, me lembra muito a minha. E a gente tem, meu sobrinho está com 13 e a gente fala isso muito lá em casa. E aí, meu sobrinho veio por outra pergunta: tia, você é formada em quê mesmo? Aí, quando eu falo, eu sou formada em administração, eu falo, olha, qual que é a vantagem de você formar, por exemplo, em administração? É que a administração te abre um leque muito grande. Então, depois eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, você pode fazer qualquer outra coisa. A vantagem da administração é que ela te abre realmente isso não é uma ordem, né? Mas assim, realmente esse leque de possibilidades. E quando a gente olha para o agro, e é uma coisa que eu falo muito isso lá em casa, às vezes meu irmão fala essa coisa de dizer, não, mas então estamos fazendo isso aqui, mas meu filho não vai ser do agro. Oi? Como é que é? Vai sim. Ele, no mínimo, ele tem que aprender a gerir. E para aprender a gerir o que ele já tem, que dá um trabalho danado, ele tem que amar esse negócio. Então, eu falo muito isso, eu bato muito nessa tecla. Primeira coisa, então, você fala um ponto muito importante, que falar isso, né? A gente, esse conteúdo dessa nossa conversa é um conteúdo que vai além das ondas da rádio aqui da Boa Notícia, mas que vão realmente para a nossa internet também, porque a gente disponibiliza pelo Instagram.
lá no nosso YouTube também. Então, lembrar, inclusive, os nossos ouvintes aí, seguir a gente lá no @agromulher mais, @agromulher mais. Esse conteúdo é um conteúdo que fica para a história, porque a gente precisa realmente reproduzir amor, né? Amor daquele trabalho que a gente faz. Porque eu olho para essa história e vejo a minha história, vejo a história do meu pai, que é uma história muito linda, mas que envolveu realmente muito trabalho, muito sacrifício. Muita vida, né? Envolveu muita vida. Envolveu trocar de estado, envolveu apostar num lugar que as pessoas diziam que de repente não seria. Que não tinha nada. Que vários parentes diziam, não vai, que você vai dar errado. E você falando, Samir, na questão de criar o amor da terra, tem uma cena linda no filme O Vento Levou, que é um filme bem antigo, a criançada hoje com certeza não deve nunca ter ouvido falar num clássico, mas que a Scarlett O'Hara fala, eu vou voltar para Tara, que é o nome da fazenda, porque terra é sempre terra, e ela começa a vida dela de novo, depois de todo aquele suplício que ela passou, de volta para a fazenda. E nós conhecemos, eu ouvi histórias, né? Inúmeras histórias. Eu ouvi de um palestrante uma vez que o proprietário da terra, nessa questão do apego, que eu sou homem, eu sou provedor, eu sou isso, eu sou aquilo, e ele falou assim, a primeira pessoa que você deve orientar seria a sua esposa, porque a gente não... Ele ainda brincou, eu nunca vi excursão de viúvos. Então, essa preparação tem que ser muito bem feita, né? Preparar os nossos jovens, né? E essa é uma fala super importante, e ela nunca vai envelhecer. Ela é atual e vai permanecer atual. Que eu acho que é uma coisa, que é um trabalho que a gente precisa fazer. Então, assim, essa nossa conversa de hoje, esse bate-papo, com certeza ele vai precisar, a gente vai ter que voltar. Eu acho que a gente vai, quando terminar essa pandemia, o Samir vai ter que vir aqui fazer palestra. Eu acho justo também, né? Eu vou a Balsas, mas eu quero que tenha um churrasco no CTG no fim de semana seguinte. É a condição. Não, mas dá para ser o churrasco, né? Assim, um pouco menor, porque o CTG é gente demais. A gente pode fazer um trem menor para ser com a mesma qualidade. Até porque CTG a gente entra, inclusive... Nós temos CTG aqui em Balsas, viu, Samir? E aí, agora, com essa questão de pandemia, a gente está torcendo para esse negócio acabar mesmo, né? Mas que pelo menos 2022, né, a gente possa fazer um CTG realmente aberto, voltar a ter as danças e tudo mais. Mas só para a gente continuar e voltar aqui, porque esse tema aqui é fantástico. Samir, o que você tem visto desse trabalho que você faz em relação, então, aos jovens e às mulheres? Não desmerecendo os homens, mas é porque realmente, culturalmente, a gente sabe que o homem acaba sendo mais preparado. A gente ainda tem muito essa coisa do pai que diz assim para a filha: minha filha vai fazer odontologia, minha filha vai fazer medicina, e ele não insere tanto a mulher nesse... Como que você tem visto isso? Bom, eu até comentei do CTG, porque a gente que não é gaúcho, né, a gente aqui do norte do Maranhão, olha para vocês, e o CTG é um símbolo disso, como muito mais capazes em integrar as novas gerações na vida do agro, né? A gente vê que o gaúcho, né, a gente chama vocês os gaúchos lá de Balsas, integram muito melhor suas novas gerações, porque o pessoal aqui do norte sofre de uma síndrome, que eu brinco, é a síndrome do filho doutor. Né? É o empresário que muitas vezes não teve acesso à educação, investiu, trabalhou muito e faz um esforço financeiro maior possível para mandar seus filhos para as capitais, para terem melhor acesso à educação, e esses filhos desconectam total do mundo agro realmente e não querem voltar, porque quando voltam é para montar um cavalo um cavalo que custa 10 vezes mais do que toda a tropa de lida da fazenda, para correr uma vaquejada, para comer um churrasco, para uma festa, e não conecta com a realidade do agronegócio. Infelizmente. Essa expressão é perfeita, porque a gente usa, inclusive, o tema do nosso programa é conectando a cidade ao campo, o campo à cidade, porque não existe um sem o outro, mas essas conexões, essas ligações mesmo, a gente vê muita hoje desconexão mesmo. Total desconexão. E é esse chamado que a gente precisa fazer mesmo para as pessoas, para as famílias, né? Quando eu estava na faculdade em São Paulo, uma das coisas que me chocou foi numa situação que a gente teve um contato com crianças de escola pública de nível fundamental em São Paulo, que achavam que o ovo vinha do supermercado, o leite da caixinha,
Você come a Total carne vem no saquinho. desconexão. Aqui nós... Exato. Você falou do nosso... Não pode falar. Nós temos Conectando. um projeto também, um projeto piloto, que uma amiga nossa que tem uma escola aqui, é uma escola particular, que as escolas públicas estão fechadas ainda, e a gente está com um piloto, com crianças, ensinando, a gente está fazendo canteiros no quintal da escola, e também a gente fez um galinheiro. Então, justamente para a criança ter esse aprendizado lúdico do que é a terra, de como a demanda energia para você criar um animal, para você produzir o que você vai comer, né? A energia que eu falo não é nem só energia física, é todo esse respeito que eu tenho, como você que é produtor de gado, esse respeito que eu tenho com toda essa cadeia até essa carne chegar na minha mesa, toda essa energia, essa vibração dessa produção toda. É uma coisa que o judeu tem muito, né? Essa gratidão. Eu vou tomar um café, mas eu estou lembrando de todas as pessoas que fizeram essa cadeia para esse café chegar na minha mesa. Então, a gente está com esse piloto com as crianças e, na verdade, eles estão gostando muito disso. Isso é muito bom. A gente quer levar para as escolas públicas, mas agora não dá, por enquanto. O momento não está ajudando. Mas se nós que somos do agro, às vezes, desconectamos, imagina quem é urbano, né? Por isso a importância de trazermos para o Brasil esses programas de conexão e de integração do urbano com o rural. Quanto à questão das mulheres, o que eu tenho visto, né, a força feminina no agro, é uma geração mais nova do que a minha. Eu tenho hoje 35, mas eu vejo que a galera de 30 menos, né, essa geração mais nova, nascida aí dos anos 90, quem está entrando nas faculdades para fazer agronomia, quem está entrando para fazer veterinária, zootecnia, são as mulheres. E isso está vindo aí uma geração de gente extremamente estudiosa, bem capacitada e com um olhar feminino interessante. Eu tenho a oportunidade de trabalhar muito com mulheres e com homens e observo a diferença positiva para as mulheres. Aí um ponto que elas ganham, que é a capacidade de ser detalhista e multidisciplinar. A mulher, em geral, comparando com o homem, né, é uma comparação desnecessária, mas comparando o perfil do profissional mulher e do profissional homem, em geral, as mulheres são mais detalhistas e mais multidisciplinares. E para o agronegócio isso é fundamental. A gente, hoje em dia, fala de integrar lavoura, pecuária e floresta, né? Então, as mulheres vão vir para ocupar o seu merecido espaço, 50% do mercado. Nós temos duas mulheres que você depois pode procurar, e as outras pessoas também nas redes sociais, que fazem muito bem feito esse trabalho, e a Sônia Bonato, Ipameri, Goiás, e até a Fava em Barra do Garça, Mato Grosso. E essas duas produtoras já ganharam prêmios no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, e elas fazem esse trabalho muito bem feito. É como você fala, na verdade, assim, esse olhar feminino não deixa de ser uma coisa que nós estamos acostumados, não sei se do nosso DNA, esse DNA feminino, de ver as coisas num todo, né? O homem é muito mais, ele foca ali. A mulher, pelo fato dela ter filho correndo, ela consegue já observar muito. Eu vejo reclamações em grupos de mulheres do agro. Esses dias eu até, uma reclamação recorrente, o peão não está me obedecendo, eu dei ordem, ele não fez, esperou meu marido chegar para que desse a mesma ordem que eu dei. Aí teve uma que falou assim, sobe no tamanho que fala mais alto para ver se ele não vai te escutar. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente não quer falar mais alto, a gente quer falar igual. E quando você fala que você tem clientes e convive com mulheres no agro, que são no agro, que você se admira, isso para a gente é muito bom. Uhum. Porque dá voz para nós também, sabe? Quando nós temos uma voz masculina nos respeitando assim, para nós é muito bom. Porque muitas vezes as pessoas pensam, que essas mulheres, que barulho é esse que elas querem fazer? Mas não é barulho, Samir, é a questão de você agregar, e quem agrega é a mulher, né? A mulher tem essa questão de montar um ninho. Então, ela consegue levar o filho para a fazenda, ela consegue
observar com o marido, como você fala, qual herdeiro será melhor para gerir a nossa propriedade, porque ela já tem essa noção dos filhos. E aí isso se aproveita muito. O nosso tempo, infelizmente, assim, é minúsculo para tanta coisa que você poderia falar para a gente. Mas esse convite para palestra não é brincadeira, não. Nós estamos, né, com muita vontade de fazer isso, de fazer curso, de trazer essa moçada para escutar isso que você falou para a gente e sair com a cabeça, sair com aquela pulguinha aqui martelando que precisa melhorar, já vai ser muito bom. A gente tem que passar o que a gente sabe para as pessoas, não dá para ficar. É isso aí. Nicolau, vou deixar o espaço aberto para você agora fazer a sua finalização. Passa para a turma aqui suas redes sociais, seus contatos, né? Quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais o trabalho que o Nicolau faz aí, né? Samir Nicolau. Te chamam mais de Samir ou de Nicolau, inclusive? Me chamam ou Samir ou Nicolau Filho, que meu pai é conhecido como Nicolau. Então, algumas pessoas me chamam de Nicolau Filho, outras usam o Samir, que é um nome fácil, né? Um nome tranquilo. Eu queria encerrar deixando, né, esse recado. Muitas vezes o herdeiro hoje, por essa construção social aí, de polarização, das pessoas se afastando, os herdeiros estão se sentindo isolados, já é uma coisa de antes da pandemia até, porque o convívio nas associações comerciais, nas associações de empresários, sindicatos de produtores, esse convívio ele já vinha aí, né, nos últimos 10 anos se enfraquecendo. E nós esquecemos que era nesses ambientes que os herdeiros se conheciam, que os herdeiros trocavam as suas dores, porque o herdeiro ele tem as dores dele, né? Como a gente falou, não é só ficar deitado no sofá, comendo bombons, uma vida de luxo e felicidade, muito pelo contrário. O herdeiro ele nasce dentro de um sonho e muitas vezes não se deixa claro para o herdeiro que ele pode sonhar o sonho dele fora daquele sonho principal, né, daquele sonho do fundador, e viver o sonho do fundador ao mesmo tempo. Você pode as duas coisas. Eu faço isso hoje. Eu vivo o sonho do meu fundador, eu tomo conta da Agronicolau, que é uma empresa fundada a partir do nada. Meu pai comprou tudo com o suor, o esforço dele, não recebeu nada de ninguém. E hoje eu vivo esse sonho com ele, a gente divide a carga, e eu já sonho em passar para os meus sobrinhos, né? Eu tenho hoje 3 sobrinhos, já comprei pônei, já estamos arrumando a casa na fazenda, porque eu quero fazer uma passagem, eu não quero construir esse empreendimento para ser minha imagem e semelhança, muito pelo contrário. Hoje meu sonho é fazer os meus sobrinhos também sonharem com isso e terem interesse por isso. O meu objetivo é totalmente alterado, né? Com a existência deles. A partir do momento que a minha primeira sobrinha nasceu, uma chave virou na minha cabeça. A Agronicolau não é um direito meu de herdar. A Agronicolau é uma obrigação minha de zelar o que o meu fundador criou e entregar melhor para os meus sobrinhos enxergarem valor e propósito naquilo. Então, foi uma mudança de cabeça minha e que eu vivo. E, ao mesmo tempo, eu tenho o meu sonho pessoal, a Samir Nicolau Gestão e Agronegócio, que é uma empresa de serviços que a gente, desde dar consultoria comercial e técnica para empresas do setor, hoje eu atendo uma família empresária de Bacabal maravilhosa, que tem uma empresa de minerais maranhense, fundada já com 25 anos de história, e eu estou hoje com essa família fazendo 2 frentes de trabalho muito legais, e, ao mesmo tempo, a gente dá consultoria veterinária para quem precisa dessa consultoria veterinária. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais é samir.nicolau, né? E lá a gente conversa um pouco sobre gestão, um pouco sobre processo sucessório, sobre preparação de herdeiros e sobre veterinária. Telefone para contato? 98 DDD, é daqui do norte do Maranhão. O telefone é bem fácil, é 99228-3333. É o mesmo da Agronicolau. A gente vai estar também disponibilizando lá nas nossas redes sociais, no Agro Mulher Mais. Esse vídeo da nossa entrevista de hoje também vai ficar disponível no nosso Instagram. E, né, deixar nosso recadinho aí para os nossos telespectadores, né, porque a gente tem tanto TV, né, de modo geral aqui,
quanto a gente tem os nossos ouvintes. Ai, nosso tempo esgotado para variar, né? A gente sempre termina o programa assim, viu, Sami? Correndo, assim, agradecer nossos patrocinadores, Lavronorte, Mardisa, Risa, Reativa Consultoria e Setor Agro. Nossa gratidão, Sami, por ter aceito o nosso convite, de estar aí aqui hoje. Né? É sempre muito bom falar sobre agro e é o segundo sábado que a gente está assim, com essa pegada de deixar a gente assim meio arrepiada, né? Eu acho que a gente tem que subir a hashtag mais uma hora de programa para Agro Mulher. Sábado passado, infelizmente, a gente não pôde fazer o programa, a gente perdeu um colaborador aqui na rádio, então acaba que a gente fica, né? E a gente fica morrendo de saudade do programa também. Então, um beijo grande aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores e até sábado que vem. Beijo, gente! Chama na botina! Fica aí!